Olá pessoal, prontos para mais uma aula? A nossa aula de hoje vai estar envolvendo o conteúdo MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum ou MMC é uma operação que encontra o menor número positivo, que é múltiplo comum entre todos os números dados. O MMC pode ser usado, por exemplo, para encontrar um denominador comum quando fazemos operações com frações para que o denominador seja comum durante todo o processo. Lembra que eu falei que a gente tinha que rever os conteúdos para assim dar continuidade com a operações de frações? Pois esse é o conteúdo que vai nos ajudar a calcular frações com denominadores diferentes. Então, vamos dar continuidade. Como calcular o MMC de dois números ou mais números? Para calcular o MMC entre alguns números dados, devemos decompor os números em fatores primos. Por isso que a gente reviu esse assunto, para fazer uma decomposição simultânea. A gente vai fazer a decomposição em fatores primos dos números que foram dados de uma só vez. Veja um exemplo de como encontrar o mínimo múltiplo comum entre três números, 4, 6 e 8. Observe, aqui já está todo realizadozinho o cálculo. Eu fiz a decomposição do 4, a decomposição do 6 e a decomposição do 8 em fatores primos, ou seja, apenas números primos. E o MMC desse número vai ser 24. Então, como é que eu realizei isso? Eu fui dividindo, comecei com os números que foram me dados, 4, 6 e 8. 4 e 6 e 8 dá para dividir para qual número menor primo? Foi 2. Então, 2 deu para dividir o 4, deu para dividir o 6 e deu para dividir o 8. Caso não tivesse dado para dividir algum desses números, era só repetir. Mas se um deu, então faça a divisão. Então, ficamos com o quê? 2, 3 e 4. Fiz novamente por 2, porque 2 dá para dividir ainda, mas o 3 não dá, Então, eu repeti. O 4 dá? Sim, dá que deu 2. Pronto, perfeitamente. Aqui chegou a 1, então acabou. Então, vamos continuar com o 3 e com o 2. O 2 ainda dá para dividir por 2, então repete o 3 e 2 dividido para 2, 1. Acabou do 2. Agora, vamos continuar apenas com o 3. 3 dividido para 3 é 1. Então, toda vez que ficar 1, então acabou. Lembra que toda vez que chegar a 1, acaba. Se por acaso acabar primeiro, você só é ir repetindo 1. Tá vendo que eu fui repetindo? Então, é assim que se calcula. Agora, vamos ver o que é o MMC. O MMC, o que vai importar são esses números primos que você dividiu. Os números primos você vai multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Obteve o resultado, ou seja, o mínimo múltiplo comum desses três números. Vamos ver o passo a passo de como se faz essa operação. Vamos ver para ver se ajuda e tira mais as dúvidas de vocês. Eu coloquei aqui, encontre o MMC de 4 e 10. Então, vamos lá tentar encontrar, O que é que eu faço? Eu vou fazer a decomposição do 4 e também do 10 ao mesmo tempo. Então, passo o traço. Qual é o menor número primo? Vamos colocar aqui uns números primos. Temos o 2, temos o 3, temos o 5, temos o 7. E lembra que eu falei que eles são infinitos, então não tem fim. O 2, se eu pegar o 2, dá para dividir 4 ou 10? Sim, dá para dividir justamente até os 2. Então, vamos colocar o 2. 2 dividido para 4 é 2. Ponto e vírgula. 10 dividido para 2 dá também, que é 5. E agora, dá para dividir ainda por 2? Sim, esse número 2 aqui, esse número 2, dá para dividir ainda por 2. Já o 5 não dá. Então, o que é que eu vou fazer com o 5? Vamos lá, dá para dividir por 2, 2 dividido para 2 é 1, Acabou, aqui já acabou. E o 5 não dá para dividir mais por 2. Então, vou repetir o 5, porque eu tive que dividir o 2. Se você dividiu o 2, então dividiu o 2... deu 1, que já acabou até a coluna do 4. E o 10 não dá mais para dividir por 2. Então, o 5 eu vou ter que repetir. Então, vamos continuar
apenas com a coluna do 10, aonde a gente parou em 5. 5 ele é o quê? Ele é primo, então só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então 5 dividido para 5 é 1. Ó, deu 1. Se você quiser colocar outro 1 aqui, você pode, porque quando acaba uma carreira, chegou no 1, acabou. Ou você para ou você vai repetir no 1 até a outra acabar também. Então, então acabou. O que é que eu vou fazer? Você vai fazer o quê? A multiplicação desses números. Você vai pegar o 2 vezes quem? Vezes o outro 2 vezes quem? Vezes o 5. E vai dar quanto? Vamos fazer essa multiplicação, ó. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 5 é quanto? É 20. Então, a resposta, o MMC de 4 e 10 é 20. Vamos fazer um outro exemplo. Agora, esse aqui tem 3 números. Vamos fazer seguindo o mesmo passo a passo. Vou colocar até aqui, pode ser que dê grande. 3, 5, ponto e vírgula, e 9. Passo o traço e vamos lá realizar. Ó, vamos lembrar dos números primos, aliás. Temos o 2, temos o 3, temos o 5, temos o 7, temos o 11, temos o 13. Qual é o menor número primo que eu posso pegar que dá para dividir algum desses números? O 2, dá para dividir 3? Não dá. Dá para dividir o 5? Também não. E o 9? Não, porque não pode sobrar resto. E o 2 não dá para dividir nenhum desses 3 números. Então, vamos para o próximo, o 3. O 3 dá para dividir o 3? Sim. Então, já sabemos que entra o 3. Não precisa nem testar com os outros números. 3 dividido para 3 é 1. Ó. Veja que acabou até isso aqui já. Já acabou. Ponto e vírgula. 5 dá para dividir por 3? Não. Então, repete. Ponto e vírgula. E o 9? O 9 dá, que é 3. 9 dividido para 3 é 3. Perfeito. Dá para continuar com 3? Sim, porque temos o número 3 aqui, ó. 3 dá para dividir para 3 de novo. Então, vamos colocar 3 de novo. Ó, 1 acabou, vou até ignorar. 5 não dá para dividir, repete. Ponto e vírgula. E 3 dividido para 3 é 1. Ó. Veja que acabou porque chegou a 1. Só restou a coluna do 5. Então, vamos só trabalhar com o 5 agora. 5 é primo, então só dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido para 5 é 1. Então, ó, chegamos a todos os resultados de 1. Então, acabou. Vamos fazer o quê? A multiplicação agora. Ó. 3 vezes o outro 3 vezes o 5, que são esses números que apareceram. Você vai multiplicar um de cada vez e vai obter o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá realizar essa multiplicação. Ó. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 5 é quanto? 9 vezes 5 é 45. Então, o MMC, ou mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 9 é 45. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.